Senhor presidente Anastasia, senhores senadores, senhoras senadoras, a Operação Lava Jato surgiu como grande esperança de uma nova justiça nesse país e tornou-se rapidamente a prioridade nacional. Conseguiu alterar o conceito arraigado no inconsciente coletivo de que a justiça no Brasil servia para prender pobre, especialmente negro, e jamais alcançava os ricos e os poderosos, as autoridades especialmente. Com a Operação Lava Jato, esse cenário mudou e o conceito foi alterado. Os tubarões da corrupção foram para a cadeia. Autoridades da política, autoridades de todas as áreas no país, empresários, empreiteiros, banqueiros, ex-governadores, ex-ministros, ex-parlamentares, enfim, autoridades foram presas. E a esperança da população de uma nova justiça se consolida. Não há dúvida de que a Operação Lava Jato vem enfrentando desde o início conspiradores. A conspiração tem sido presença constante no itinerário percorrido pelos policiais, pelos procuradores, pelos julgadores. Mais do que nunca agora, a conspiração se faz presente. Quando uma invasão criminosa, bisbilhotando a intimidade de duas autoridades de prestígio nacional, afronta a nossa inteligência, pratica aquela tentativa de desqualificar quem denuncia e quem julga na esperança de absolver os criminosos. Conspiração visível. Há aqueles que preferem combater o juiz e o procurador a denunciar o crime da invasão, que foi programada, que foi arquitetada deliberadamente com objetivo escuso de quem sabe fornecer missão a advogados na defesa de criminosos que foram presos em razão de condenações, com provas cabais e definitivas, insofismáveis, irreversíveis, que passaram pela primeira instância, pela segunda instância e chegaram também aos tribunais superiores, ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Não haverá reversão, até porque nos diálogos criminosamente revelados entre Moro e Deltan Dallagnol, nada há que possa comprometer a imparcialidade, a vida na condenação de criminosos em decisões judiciais competentes. Não há. A legislação avançou. Nós temos hoje uma legislação moderna que estabelece, sim, a interação estreita entre agentes públicos encarregados da missão de investigar, julgar e condenar criminosos. Eles não estavam investigando para julgar meliantes insignificantes, pequenos, assaltantes da esquina, ladrões de botecos. Estavam enfrentando uma organização criminosa que assaltou o Brasil no maior escândalo de corrupção da nossa história. A nossa legislação de combate ao crime organizado proporciona a delação premiada, as ações programadas, a infiltração
de investigadores. E, obviamente, nestas ações, especialmente a ação programada, há que se estabelecer uma interação entre os agentes públicos envolvidos na investigação e no julgamento. É evidente que a legislação de combate ao crime organizado possibilita esta interação. É preciso estabelecer estratégia, buscar caminhos de maior eficiência para alcançar os objetivos. Eu não tenho dúvida, o Brasil não está preocupado se Moro conversa com Deltan Dallagnol ou não conversa. O Brasil está preocupado com a corrupção, com o assalto que desarrumou as contas públicas, que devassou as finanças, que, lamentavelmente, levaram o país a uma situação de infortúnio, de temor em relação ao seu futuro, porque certamente nós levaremos muito tempo para tapar os buracos abertos pela corrupção e pela incompetência dos últimos anos neste país. Nosso apoio integral à Operação Lava Jato, ao ministro Sérgio Moro, ao procurador Deltan Dallagnol, é uma força-tarefa que faz com que os seus integrantes, que cumprem uma missão histórica no país, tenham que estabelecer relacionamento, troca de ideias, estabelecimento de estratégia. Isso não é crime, isso não é imoral. É evidente que é possível que um ou outro jurista veja imoralidade, veja ilegalidade, mas esse preciosismo jurídico, nesta hora, não faz frente à aspiração nacional de que se combata a corrupção para valer neste país e que o Brasil possa mudar para melhor. O que se espera da autoridade pública brasileira, nesta hora, é a coragem de enfrentar esta corrupção que se instalou em todos os segmentos da administração pública brasileira e que não será, evidentemente, combatida sem ações rigorosas, sem a solidariedade, sem o apoio popular. É evidente que nós admitimos a hipótese, por exemplo, de discutirmos uma legislação de abuso de autoridade. É isso que se prega neste ambiente que vivemos, da Câmara e do Senado. No entanto, se nós admitimos discutir uma legislação de abuso de autoridade, não podemos adotar essa providência com o objetivo de limitar a ação de investigação, a ação da denúncia, da eventual condenação, do julgamento, enfim. Não, o objetivo não pode ser atemorizar aqueles que investigam e que julgam. Nós podemos discutir uma legislação de abuso de autoridade no contexto das medidas de combate à corrupção, que foram inicialmente sugeridas em número de 10 e que depois passaram a ser 70, num trabalho do Ministério Público, valendo-se da experiência rica proporcionada pela Operação Lava Jato. No contexto da discussão do debate e da deliberação sobre medidas de combate à corrupção, nós concordamos com o debate sobre uma legislação de abuso de autoridade. E, ao final, quando se fala em CPI para investigar Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eu respondo, eu não assino CPI para investigar aqueles que cumprem o dever de combater a corrupção no país. Eu assino CPI para investigar a corrupção e os corruptos. É se incluir esse fato determinado, claro, se desejarem. Exato. Mas que se realize, então, a CPI lava-toga. Não apenas em relação a esse fato, porque, por si só, esse fato não justifica. Concordo, parabéns. Agradeço a Vossa Excelência, senador Cajuru, que sempre com muita lucidez interpreta com consciência e responsabilidade cívica
os movimentos que ocorrem nesta hora dramática para o país. Porque nós estamos, obviamente, aqui sob os olhares da nação. E nós não podemos tergiversar, nós não podemos escamotear a realidade que vivemos. Não há no diálogo de Moro e Deltan nada que possa ser usado como pretexto para anulação de provas. E, aliás, é bom dizer, a imparcialidade do juiz está desenhada no fato de ter ele recusado mais de 50 solicitações do procurador Deltan Dallagnol. Se houvesse um conluio entre ambos, certamente nenhuma das solicitações do procurador seria recusada pelo juiz Sérgio Moro. Esse fato, por si só, elimina qualquer hipótese, qualquer suspeição de parcialidade por parte do julgador. E repito, ele não julgou só. Ele não foi solitário no julgamento. O julgamento que proferiu passou pela Justiça de Segunda Instância, com o desembargador Gebran, que é também paranaense, e apresentou diante da nação, na televisão, o seu relatório propondo a condenação, reafirmando a condenação, elevando a pena, com provas cabais e definitivas, provas materiais, documentais, testemunhais. Não há como desejar uma reversão de expectativa em relação a uma decisão judicial competente, comprovadamente competente. Me lembrei há pouco de uma frase do ex-governador de Pernambuco, saudoso Miguel Arraes. Ele dizia: quando o conteúdo é bom, se a forma está contaminada, jogue fora a forma, mas preserve o conteúdo. O que vale é preservar os esforços na luta contra a corrupção no país, porque o Brasil não alcançará índices de desenvolvimento econômico compatíveis com as suas potencialidades se não combater para valer a corrupção.